Neemias capítulo 2, versículo 1 ao 10. Quem achou, diga amém. Se coloque de pé para a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: no mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo, o rei me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza de alma. Então, nesse momento, eu tive muito medo. Então me justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas ao fogo? Então o rei me perguntou: o que desejas me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, eu rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará essa tua viagem? E quando você regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governantes da Transeufratânia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, e assim como para levantar a residência que eu irei ocupar. Visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando, nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, nós precisamos de algumas informações iniciais. A primeira informação é sobre o período que Neemias passou orando. Se você notar comigo, o capítulo 1, versículo 1, nos informa que no mês de Quisleu, Neemias recebe um dos seus irmãos, e Quisleu, ou Kislev, conforme estiver na sua versão, está entre outubro e novembro, provavelmente o mês de novembro, trazendo para a nossa realidade de calendário hoje. E quando nós começamos o capítulo 2, nós vamos observar que Neemias informa que ele está no mês de Nissan, Abib, entre um mês e outro. O calendário judaico, para que nós possamos entender, ele está registrado nos meios ou nas passagens dos nossos meses. Ele está entre um mês e outro e não bate certinho com o nosso calendário que nós temos hoje. Então, Neemias ora de novembro até março. Considere metade do mês para começar a contar a data de oração. Neemias ora cerca de 3 meses. Ele está dedicado em orar ao Senhor. E não foi a primeira vez, certamente, que Neemias se apresenta ao rei nesse período. Mas dessa vez, Neemias, por providência de Deus, apresenta-se ao rei de uma forma diferente. Ele deixa, então, transparecer aquele sentimento que ele está carregando no seu coração. Aquilo que ele tem falado com Deus,
a expressão dele com Deus, de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento, agora fica transparente no seu semblante. Nós precisamos também nos informar, irmãos, que o último versículo, ou versículo 10 que nós lemos, ele significa alguma coisa também de geopolítica, para nós entendermos o pano de fundo aqui, onde parece Sambalate e parece Tobias. Sambalate, o horonita, e Tobias, um oficial amonita. Esses dois foram apontados como dois responsáveis por fazer a obra da reconstrução de Jerusalém serem interrompidas, lá em Esdras capítulo 6, quando aquele segundo retorno, o povo se mobilizou para reconstruir o templo, e de repente uma conspiração vinda por parte dos samaritanos, encorajados por esses dois nomes, Tobias e Sambalate, que eram miscigenados no meio do povo. O povo que ficou no norte, que tinha sido dado por Deus para a punição da Babilônia, eles foram abatidos, eles foram disciplinados, e eles não tiveram um retorno para Deus. O reino do norte, eles então são conhecidos como os samaritanos, e os samaritanos têm uma característica de terem nesse tempo feito uma mixigenação de raça. Eles se misturaram, eles se casaram com os povos ao seu redor, eles se misturaram com aqueles povos, e os samaritanos tinham uma rixa com os judeus de Judá, e essa rixa, ela foi suficiente para que eles tentassem entrar no meio do povo, para se infiltrar no meio do povo durante a reconstrução do templo, e eles foram rejeitados pelo povo de Judá. E quando eles foram rejeitados, eles fizeram uma conspiração. Eles escreveram cartas ao rei, dizendo que havia uma rebelião em Israel, em Judá, e eles estavam reconstruindo o templo de Judá, a fim de fazerem um motim contra o rei. E quando essa carta chega no rei Ciro, ele manda fazer pesquisas nos registros das leis, porque a diferença da Babilônia para o Império Medo-Persa é que a Babilônia tinha o rei como completamente totalitário. A autoridade do rei, ela era superior a qualquer tipo de norma, de regra e de lei. O Medo-Persa não, o Medo-Persa estabelecia que uma vez decretada uma lei, o rei não tinha mais autoridade para revogar essa lei. Então, o que ocorre, irmãos, é que quando o rei pesquisa, ele encontra que tinha permissão para Judá reconstruir. No entanto, quando aqueles infiltrados samaritanos, eles param a obra, o povo desanima com a obra, e cada um se espalha para o seu canto. Vão cuidar das suas casas, reconstruir a sua própria casa, montar e reestruturar as suas fazendas, e o templo fica abandonado. Nesse sentido, o povo perde a identidade para a reconstrução de Israel. Eles então ficam perdidos, desbarateados, para conseguirem dar sequência à construção e restauração de Israel. Nesse interim, sai de Judá uma comitiva para ir até Suzã, a cidade de inverno, onde os reis passavam o inverno. E ali estava Neemias, que recebe um dos seus irmãos, Hanani, e ele informa como que está a situação lá em Judá. Diante desse fato, Neemias, ele fica triste, ele lamenta, ele chora, ele proclama jejum, e ele ora durante 3 meses. Ele relata, pelo menos, a essência da sua oração nesse período. O capítulo 1, do versículo 4 em diante, nos apresenta como Neemias orou. Qual foi a oração de Neemias? Ele então lembra das promessas de Deus, ele reconhece quem é Deus, o nome de Deus, quem ele é, e então ele faz uma oração de arrependimento, ele que se quebranta diante de Deus. Dado esse fato, Neemias vai se apresentar certo dia diante do rei. O vinho é oferecido, o copeiro do rei tinha o objetivo de experimentar as bebidas e as comidas do rei, porque naquele tempo os reis tinham muito medo de morrer envenenado. Era uma das táticas de proteção ter um copeiro para experimentar. Se o cara bebesse e não morresse, o rei podia beber.
Neemias até aqui não tinha experimentado nenhum veneno, estava tudo bem com Neemias. E Neemias mais uma vez vai experimentar o vinho do rei. Ele experimenta. E ele então tem agora, do versículo 1 até o versículo 10, a ação da oração. Muitas vezes, irmãos, nós oramos, mas nós deixamos de agir. Muitas vezes, nós vamos até Deus, colocamos as nossas causas diante de Deus, mas nós não agimos para com a realidade que está à nossa volta. Quando nós somos chamados agora por Neemias a entender que a oração de Neemias produziu em Neemias e através dele uma ação. E nós vamos olhar parte por parte sobre a ação da oração de Neemias. Primeiro ponto que nós vamos observar, o versículo 1 nos apresenta que Neemias se apresentou diante do rei triste, em contraste àquilo que ele sempre fazia durante toda a sua vida servindo ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. A providência de Deus decidiu apresentar Neemias ao rei com uma tristeza de semblante. E o objetivo de Deus não era fazer alguém tristonho, reclamão, murmurador, mas era chamar a atenção do rei para que, através daquela realidade que Neemias já tinha apresentado diante de Deus em oração, o rei pudesse ser instrumento de Deus na vida de Neemias. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que o texto relata que nunca antes Neemias havia se apresentado com semblante triste na presença do rei. Muitas vezes eu vou, nesse sermão, apresentar as aplicações à medida que nós fomos olhando os versículos. Muitas vezes nós não fazemos com alegria aquilo que o Senhor coloca em nossa mão para a gente fazer. Nós temos saúde, nós temos os recursos, nós temos a providência de Deus e nós não fazemos como nós deveríamos fazer. Neemias não estava satisfeito por 3 meses. E mais do que isso, Neemias estava longe, exilado, servindo um rei contrário à sua fé, ou, no mínimo, não crente. E então, Neemias se apresenta diante do rei todos os dias, alegre e contente como ele tinha que se apresentar. Nós precisamos aprender com essa postura de Neemias, a não fazermos as coisas que estão à nossa mão para fazer, com um peso, como um fardo e com murmuração, reclamando do que temos que fazer, mas devemos fazer com alegria. Isso me impressiona. Me impressiona porque Neemias tinha todos os motivos para servir o rei triste, servir o rei sem nenhum tipo de alegria, mas ele faz com alegria. Colossenses capítulo 3, versículo 23 nos diz assim: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus nos coloca, e essa é a realidade de crentes existirem no mundo. Deus nos coloca como crentes nesse mundo, para que nós possamos expressar a sua glória. E nós expressamos a sua glória quando nós fazemos as coisas como ao Senhor, e não simplesmente num propósito em si mesmo de fazer. O propósito de todo crente ao fazer alguma coisa é glorificar a Deus, e não um fim em si mesmo naquilo que estamos fazendo. Você pode ganhar dinheiro trabalhando, e se você for dedicado, zeloso, aplicado, inteligente, esforçado, bom profissional, você vai ser promovido, vai ganhar dinheiro, e quanto mais, não é a visão da esquerda hoje, né? Mas a grande verdade é essa, irmãos. Tudo que você trabalha para fazer, você será recompensado por aquilo. Ninguém deixará de ser recompensado por aquilo que faz. Ainda que os homens não te paguem, Deus, se você estiver fazendo para a sua glória, irá te recompensar. Isso que ele diz em Mateus capítulo 6. Cuidado para não se apresentar diante dos homens para serem vistos por eles.
porque vocês devem fazer as coisas para glorificar a Deus, não como os fariseus fazem. A verdade é que Neemias, embora tivesse muitos motivos, ele jamais deixou com que as motivações exteriores mudasse a sua essência, a sua verdade e o seu interior. Ele estava pronto para servir a Deus, ele sabia quem era Deus, ele sabia das promessas de Deus, e era isso que encorajava Neemias a fazer o que ele fazia. Nós podemos dizer que Neemias era o melhor experimentador, o melhor provador que tinha ali no Império Medo-Persa. Ele tinha alegria no que ele fazia, ele tinha zelo naquilo que ele fazia, e era importante o trabalho de Neemias, e dada a devida importância, Neemias executava da melhor forma possível. Então, quando Neemias se apresenta diante do rei triste, aquilo chama a atenção do rei. Esse rapaz não trabalha assim, esse rapaz é satisfeito no que ele faz, ele tem alegria, esse rapaz está diferente. Se Neemias fosse um verdadeiro quiabeiro, né, a gente usa aí no meio, lá a gente no correio a gente arruma as encomendas, aí fica aquele monte assim de sobra para outro vir e arrumar, né? Ninguém vai deixando de canto. Aí um panha para arrumar, cheiro, a encomenda fala assim: rapaz, que cheiro de quiabo que está isso aqui, né? Quiabeiros, às vezes tem uns quiabeiros. O que é quiabeiro? Aquele que não faz o que tem que fazer, vai deixando para o outro, vai escorregando, deixa o serviço dele escorregar, aí fica dando quiabo no serviço. Neemias não era um quiabeiro, Neemias não era o Zé Voltinha, né? Nós tínhamos um amigo de uma determinada igreja que a gente fazia parte, que o apelido dele era Zé Voltinha, né? Zé Voltinha. Ele vivia dando volta nos outros para fazer as coisas que ele tinha que fazer, sempre escorregava, né? E esse Zé Voltinha, ele sempre deixava escapulir pela mão dele a oportunidade dele fazer o que estava à sua frente. Neemias nunca deu um quiabo para experimentar o vinho. O rei talvez nunca tivesse reclamado de um único vinho que bebeu. Todos os vinhos que o rei bebeu, ele falou: rapaz, que vinho gostoso, esse copeiro é bom mesmo, ele fala que está bom e é verdade. Então aquilo chamou a atenção do rei, e por esse motivo o versículo 2 nos informa o seguinte: o rei perguntou: por que está triste o seu rosto, se você não está doente? Se você não está doente, isso só pode ser tristeza de alma. Mais uma vez, a tristeza de Neemias não é uma tristeza fingida de rosto, ela vem do seu interior, ele está abatido, ele não está fingindo uma cara do ursulão, né? Ou quem assistiu aí Zé Colmeia e Catatal, o urso, quando vai pedir comida, né? Ele dobra a bochecha dele para baixo assim, ele afunda o bumbum dele, ele vai se arrastando assim para pedir comida. Você lembrou dessa cena, né, Júnior? Aí ele vai assim, todo cabisbaixo, pedir comida. Neemias não. O que transpareceu de Neemias foi uma verdade que estava no seu coração. Ele não mascarou. Ele não foi o hipócrita grego que vestiu uma máscara. Ele simplesmente estava sendo triste com a verdade da sua alma. Nós precisamos aprender, irmãos, que não precisamos fingir nada sobre a nossa realidade. Nada, absolutamente nada. Deus conhece os nossos corações, as nossas intenções. E por mais que você tente esconder de alguém, Deus sabe da sua verdadeira intenção. Neemias já tinha apresentado a alma dele para Deus. E por isso, a alma de Neemias agora foi apresentada também para o rei. Quando nós nos apresentamos diante de Deus com a nossa verdade, ainda sabendo que Deus já nos conhece antes da gente falar qualquer coisa, Ele já sabe o que a gente vai falar. Quando nós apresentamos diante de Deus as nossas verdades dos nossos corações, aquilo vai ser usado por Deus para que nós venhamos alcançar graça, misericórdia dele através da vida de outro. Não precisa fingir nada para ninguém. O rei observa aquela verdade, que Neemias não está contente. E agora nós vamos ver o seguinte, mais um princípio que nos aparece. Quando Neemias justifica
ele diz o seguinte: que viva o rei para sempre. Que viva o rei para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade do sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as portas consumidas pelo fogo. O que me chama a atenção aqui, irmãos? Primeiro, Neemias não deixa de cumprir com a sua missão, porque ele está triste, ele cumpre com sua missão. E mesmo ainda abatido de alma, ele dá um brado aqui ao rei: que viva o rei para sempre. Agora, muitas pessoas, elas sabem falar com Deus, mas não sabem falar com as pessoas. Infelizmente. Elas podem até ser boas para falar com Deus, mas elas não são boas para falar com as pessoas, e aí tem alguma falha aí, meu irmão. Ou ela não está sendo verdadeira quando ela fala com Deus, ou ela não está aprendendo nada com Deus para falar com as pessoas. Neemias, antes de mais nada, ele fala com Deus, e ele se apresenta diante de Deus com a oração cheia de princípio e verdade, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo e proclamando através da sua oração as promessas de Deus, e por fim, lamentando o seu pecado em quebrantamento. Ele fala muito bem com Deus, mas ele fala muito bem com o rei também. Como não estaria triste? Olha a estratégia de Neemias ao falar com o rei: se a cidade em que o sepulcro dos meus pais está completamente destruída. Ele não citou qual cidade que está destruída. Havia muitas conspirações contra o rei, e muitas cidades em volta do rei estavam fazendo motim e se rebelando contra o rei. O rei tinha permitido que todo mundo reconstruísse, mas ele estava usando dessa oportunidade para se rebelar contra o rei. Então Neemias, de início, ele nem cita a cidade que é o objetivo da oração dele, porque ele está triste. O sepulcro dos meus pais. O rei não sabia onde estavam enterrados os pais de Neemias. O rei não conhecia os pais de Neemias. O rei não sabia de onde Neemias era, mas o rei conhecia Neemias. E Neemias usa do seu bom testemunho diante do rei para falar as palavras certas, de maneira certa, para alcançar o propósito final. Como meu rosto não estaria triste? Eu estou triste, rei, e é um fato, não posso esconder isso mais do Senhor, porque eu recebi as notícias do meu irmão, e a cidade do sepulcro dos meus pais está completamente destruída. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 nos ensina, irmãos, que nós devemos reverenciar Cristo como Senhor em nosso coração. Quando nós reverenciamos Cristo em nosso coração, quando nossa alma está cheia de Deus, encharcada do Evangelho, o que acontece? Estando sempre preparado, agora vem o externo, estando sempre preparado para responder a qualquer pessoa que vos questione quanto à esperança que há entre vós. Deus conhece o nosso coração, nós nos expressamos a Deus, e a resposta da oração é que Deus vai vir de encontro à realidade que estamos inseridos e usar da sua providência para que possamos atingir os objetivos do Senhor através de nós, em nós, para a glória do Senhor. Nós precisamos aprender com Neemias, irmãos, que nós não devemos sair por aí gritando com Deus sobre o que Deus tem que fazer. Nós devemos expressar e abrir o nosso coração diante de Deus, e nós devemos falar com as pessoas de modo que a nossa fala vai credenciar a vida que nós temos de oração. Versículo 4, então, o rei, agora tocado pelo Senhor, vai dizer a Neemias: Neemias, o que você deseja me pedir? Imagina, irmão, imagina que você está diante de, não posso nem citar isso, não posso nem falar diante de um governante nosso, são tudo pilantra, como é que eu poderia estar diante de um governante nosso? Imagine que você estivesse diante de um político e ele fosse honesto, um mundo utópico, né? Vamos criar aqui um mundo utópico, diante de um político, ele fosse honesto, e você estivesse precisando de uma coisa e orando por aquilo, e você se apresentasse diante dele e ele te perguntasse assim: o que você quer?
que você quer? Há, sei lá, 40, 50 anos atrás, vamos botar mais um pouco para não trazer problema. Vamos botar 70 anos atrás, o cara que jogava bem futebol, vinha um político e falava assim: você quer trabalhar onde? Um bombeiro na polícia. E alguns malucos escolheram o Correio, né? Não, eu quero trabalhar no Correio, dá um jeito aí. Tinha isso. Agora imagina que você que está lutando, orando a Deus para Deus abrir porta de um concurso, pedindo ao Senhor que te abençoe e te dê uma porta de emprego, que te dê direção para você trabalhar, que te dê melhores condições. Você está orando incessantemente por isso, se apresentando diante de Deus, sendo bem intencionado com o propósito final disso, e agora você está diante de uma pessoa que pode te dar isso. Não, Carlos Júnior, agora eu vou te colocar como policial federal para trabalhar aqui na divisa de Campos. Não, Mateus, eu vou te trazer para São Fidélis, para você receber o mesmo salário, o mesmo cargo que você exerce em Campos. Você vai trabalhar aqui na sua cidade com o mesmo cargo, tudo. Meu irmão, amém, Mateus? Amém também, né? Amém? Miguel, eu vou te dar condição emocional, física, para você desenvolver trabalhos no seu extracurricular, e esse trabalho vai dar tão certo que você vai conseguir viver só disso, tendo a condição. Amém, Miguel? Amém? Estou entregando um monte de profecia aqui, irmão. Abre a porta aí, segura. Ezequiel, você está estudando para passar no concurso? Vai ficar com ciúme não, tem para você também. Está estudando para passar no concurso, está ralando, está lá na guarda sofrendo pancada, cheio de preocupação. Irmão, vou abrir a porta para você. Você vai ser PRF, né? PRF não, que nós já vimos que não tem um perfil. Você vai ser policial federal, vai direto trabalhar na inteligência da Polícia Federal. Você vai trabalhar em home office, né? Na sua casa, só apresentando os relatórios das suas investigações. Amém, Ezequiel? Amém. Então, irmão, imagina, Neemias, o que Neemias queria? Neemias queria resolver o problema de Judá, de Jerusalém. Portas derrubadas, muros caídos, fome, miséria, insegurança. E quando ele chega diante do rei, o rei fala assim: o que você quer que eu faça, Neemias? Parece até piada, irmão. O que você quer que eu faça? Agora, note que Neemias, ele é um homem de oração, irmãos. Ele não toma decisão antes de orar. E ele aqui não tem um tempo para... Rei, peraí, deu um revertério na barriga, porque se ele fala isso, o rei não ia tomar o vinho, ainda ia mandar vigiar Neemias, porque Neemias podia estar conspirando contra o rei. Falou que o vinho estava bom, o rei bebeu e agora ele está com revertério na barriga. Neemias não tinha tempo de ir no banheiro fazer uma oração. Neemias não tinha tempo de ir numa salinha e falar: rei, peraí rapidinho. Tinha que ser rápido. O rei perguntou: o que você quer? E o que diz o versículo 4? Nesse instante eu fiz uma rápida oração. É aquele homem de oração, irmão, que quando é exigido, ele fala com Deus, é aquela oração no pensamento, é aquele pensar rápido com Deus. Deus, coloca as suas palavras nos meus lábios, eu vou falar, Senhor. É agora, Deus, obrigado por essa oportunidade, me dá a direção dos meus lábios, me faça pedir certo. É uma oração em pensamento, é uma oração pronta, é uma oração que precisa apresentar uma ação imediata. Agora imagina se Neemias não tivesse orado 3 meses e o rei perguntasse a Neemias: Neemias, o que você quer? Ele ia ficar embarateado, irmão. Imagina se você não sabe o que você quer da sua vida e Deus começa abrindo portas, dando direção, você não tem oração, você não busca a Deus, você não está ligado com a palavra, você não tem a direção do Senhor, você vai ficar perdido sem saber a escolha que fazer, e aí o diabo aproveita para abrir porta junto. A astúcia do inimigo, os filhos das trevas, que são mais zelosos em busca dos seus ideais do que os filhos da luz, eles imediatamente trabalham para abrir portas. E aí isso confunde a sua decisão,
Por isso você deve estar de joelho diante do Senhor, antes de se colocar de pé diante da sociedade. Você deve estar de joelho diante de Deus, antes de fazer escolhas para o seu viver de pé, pronto para agir. Antes de você se levantar para fazer alguma coisa, se ajoelhe diante de Deus, porque aquele que se ajoelha diante de Deus tem a direção certa, tem as palavras certas e sabe a porta certa que Deus está abrindo. Ele faz, diz assim a palavra de Deus: nesse instante eu fiz uma rápida oração, Deus dos céus. Senhor, é agora. Senhor, está nas suas mãos, Senhor. E aí ele abre a porteira para pedir: eu quero ir a Jerusalém, eu quero ir com uma autorização e um ofício do rei para a minha missão. Eu quero ir com a missão estabelecida, eu estou indo para reconstruir. Neemias sabia, mais uma vez voltando naquilo que eu usei na introdução, que o rei decretava não podia ser voltado atrás, virava lei. Não é igual no Brasil, que vota a lei, depois o STF vai lá e muda a lei. Não é igual no Brasil, que tem a Constituição, mas o Supremo ele passa por cima da Constituição e estabelece as suas portarias de acordo com o que ele quer. Não existe isso não. Lá definiu, estava definido. E aí o que acontece, meus irmãos, é que Neemias, ele pede para ir, ele pede para o rei descrever qual era a sua missão, ele pede para o rei dar o ofício para que se libere, ele passar onde ele quisesse, e então ele pede ao rei que desse material para ele trabalhar. Primeiro ele pede para ir. Olha o versículo 5: se for do seu agrado e o seu servo puder contar com a tua bondade, permitas ir ajudar. Versículo 6: o rei pergunta: vai demorar quanto tempo? E quando você vai regressar? Ele diz, tem uma conversa que não aparece no texto, depois de informá-lo sobre a duração da missão, tem uma conversa que o texto não cita. Ele informou o rei quanto tempo durava a sua missão. Ele demorou 52 dias para cumprir a sua missão, mas como não está discriminado o tempo de volta, onde não tem a expressão, né, eu não posso querer criar aqui quanto tempo o rei deu para ele. Mas o rei deu um tempo. E não foi o tempo que o rei estabeleceu, foi o tempo que Neemias disse: olha, rei, talvez ele não disse data, eu tenho que fazer isso, talvez demore tanto tempo, tenho que fazer aquilo outro, levantar porta por porta, reconstruir o muro, eu tenho que restabelecer a ordem lá, e aí o senhor vê quanto tempo o senhor pode me dar. E não, Neemias, tá bom, então vai lá. Não sei, a conversa aconteceu, teve uma conversa aqui que o texto não mostra. O rei concordou e liberou ele. Então, ele tem a missão que ele vai fazer, a autorização para ir fazer. Agora, ele pede, no versículo 7, cartas, registro. Olha, rei, eu sei que o senhor tem palavra, eu também tenho, mas palavra por palavra pode ser que alguém me desminta. Bota por escrito, registra, faz um ofício aí, vamos reconhecer firma. Vamos no cartório do primeiro ofício de Suzã. E aí dá o carimbo, os reis carimbavam, você sabe como, né? Despejava a vela em cima da carta, pegava o seu anel e selava com o selo que era a marca do rei com o seu anel. Nós vemos isso em alguns filmes por aí. É só os irmãos pararem de assistir filme bobo e assistir filme de história bonita que vocês vão ver que tem isso, né? Ficar assistindo besteira não. O rei registrava isso. E aí ficou registrado. E aí ele tinha carta para os governadores. A hierarquia de Neemias agora, diante dessas cartas, estava acima dos governadores, irmãos. Tinha o rei, os governadores e os soldados. Neemias agora está acima dos governadores, abaixo do rei. Ele tem a autoridade do rei, através das cartas. E ele vai passar pela Transo-Efratânia, província do oeste do Eufrates. Porque ali tinha vigias, guardas nas estradas. As estradas reais eram protegida pelos guardas reais. E só podia transitar com autorização. E ele queria essa autorização. Agora, o que adianta, irmãos? Disposição, estratégia, autorização sem recurso.
Neemias tinha disposição, Neemias tinha uma estratégia, Neemias tinha autorização, mas agora Neemias também quer os recursos, e ele vai dizer isso no versículo 8: também carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, para os muros da cidade, para a residência que eu vou ocupar. Ele não quer agora aqui só um material para ele, ele quer recurso para ele e para fazer tudo o que ele precisa fazer. Muitas vezes nós temos boa iniciativa, nós temos disposição, mas nós não temos o recurso. Eu oro para que Deus trabalhe no coração do povo de Deus, para que nós venhamos ter os recursos necessários, para a gente olhar para frente, montar uma estratégia e executar aquilo que Deus está nos dando no nosso coração, para a realidade de uma igreja reformada aqui em São Fidélis, irmãos. Agora, como é que, se Deus quisesse, Neemias não impõe isso para Deus em momento nenhum. Deus, observe desde o início a resposta da oração. A resposta da oração. Neemias não orou: Senhor, levante as muralhas de Jerusalém, Senhor, reconstrua as portas de Judá, Senhor, traga de volta a justiça. Deus podia fazer isso, irmãos. Deus podia operar no milagre extraordinário, mas Deus decidiu, pela sua providência, nos ensinar através da vida de Neemias, que Ele trabalha nos milagres ordinários da nossa vida. E nos milagres ordinários, Deus trabalha com os recursos que Ele coloca na nossa mão, para que nós venhamos ser os instrumentos de Deus para executar a obra que vai glorificar a Ele. A obra foi milagrosa, mas Deus agiu pelo ordinário. Olha como que Deus abre portas. Cartas autorizando ir, cartas descrevendo a missão, cartas dizendo para ninguém pedir, cartas para ter os recursos necessários para a obra. E aí Neemias, agora ele é a resposta. Nós estamos falando sobre a resposta da oração. Neemias é agora a resposta. O rei foi resposta, os recursos foram resposta, a oportunidade foi resposta da providência de Deus, e agora na providência de Deus, Neemias é a resposta. Versículo 9: Neemias não temeu nem por um minuto sequer. Imediatamente, Neemias fez o seguinte: sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates. Eles entreguei as cartas do rei. Olha, nem adianta, está aqui, ó, a autorização. Nem me atrapalha não. Pode parar, não quero perder tempo batendo boca e conversando. As cartas estão aqui, eu estou indo na frente. Agora, tem um plus aqui, tá, irmãos? Versículo 9, parte B. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército, de cavaleiros que o rei enviou comigo. Neemias não pediu escolta de oficiais, cavaleiros e nem soldados. Neemias não pediu isso. Isso foi o plus. Isso aqui é o Deus que nos surpreende na nossa oração, irmãos. Deus vai nos dizer na sua palavra que Ele nos abençoa com mais do que nós podemos imaginar ou pensar que Ele pode nos dar. Às vezes nós estamos orando, batendo na porta, insistindo com Deus, que também tem a base bíblica para isso. Batei, batei, abri-se-vos-á. Insiste, pede, continua clamando. E aí quando Deus abre a porta, Ele vem e nos dá a bênção que nós nem pensávamos. Aí Deus fala bem assim: vai uma tropa de cavaleiros e oficiais junto com Neemias. É o Deus que nos surpreende, irmãos. É o Deus que vem sobre as nossas vidas, supre as nossas expectativas em Cristo, para a glória dEle, nos abençoa, para que nós venhamos fazer aquilo que nós nos colocamos diante de Deus em oração, prontos para fazer. Eu sei que tem irmãos na nossa igreja que estão clamando, eu brinquei aqui, mas que estão pedindo ao Senhor portas. Eu sei que temos irmãos na nossa igreja que têm se dedicado em oração para ver as portas abertas. Eu sei que tem irmãos na nossa igreja que têm se dedicado: Senhor, eu quero fazer
o melhor para o Senhor, mas o Senhor sabe que eu preciso de recursos. Deus, eu quero estabilizar minha família, ter uma família centrada no Evangelho, para poder servir a igreja, ser dedicada à obra, mas eu preciso de portas abertas. E Deus, Ele, em Cristo Jesus, nos supre com a sua graça e nos dá todo o recurso necessário para que nós venhamos viver uma vida que o glorifica. Eu quero te encorajar, irmão, nesse final aqui do versículo 9, dizendo que Deus, Ele ouve as suas orações, Ele responde às suas orações. Deus não está alheio a nenhum dos seus servos, que com o coração voltado para Ele, rendido a Ele, vai a Ele em oração. Deus se importa, Deus responde para que o nome dele seja glorificado e para que os seus servos lhe sejam bem-aventurados. Agora, não é porque você vai receber as respostas de Deus, ter os recursos necessários e ter as portas abertas, que você vai deixar de ter luta, provação e desafio. Aqui só está começando, irmãos. Sambalate, versículo 10 diz, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado, assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Um pregador neopentecostal diria, viu? A sua vitória tem sabor de mel. Eu preciso te dizer o seguinte, não, irmão, preste atenção, porque o servo de Deus foi orientado pela palavra de Deus em Mateus capítulo 5, que ele vai ser bem-aventurado, ele vai cumprir com aquilo que a lei do reino lhe traz a responsabilidade de cumprir. E quando ele servir a Cristo autenticamente, verdadeiramente, quando Deus abençoar a vida dele, quando Deus direcionar a vida dele para glorificar e apontar para a glória de Deus, ele não vai receber tapinha nas costas, não. Eu disse aqui de manhã no culto de oração das 7, e vou repetir: enquanto os cristãos estão tentando serem bem-sucedidos e aplaudidos pelo sistema do mundo, o mundo está rangendo os dentes e o sistema está babando, querendo devorá-los. Você precisa entender que o seu serviço a Deus não vai agradar o diabo. Na figura de Sambalate e de Tobias, nós temos aqueles que resistem àquilo que Deus quer fazer, bem como nós temos apontado pelo Evangelho que existem opositores ao Evangelho. E se você está vivendo uma vida centrada no Evangelho, Deus pode abrir portas para você, Ele será glorificado, e Ele não faz isso para que você se ensoberbeça, se coloque num pedestal, Ele faz isso para que você o glorifique. Agora, você precisa entender que o Evangelho vai fazer tudo em você para você glorificar a Deus. E o Evangelho, da mesma forma, vai fazer com que muitas pessoas e o sistema não fique satisfeito. Isso aqui não é tentar fazer uma teoria da conspiração, não, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e intentarem todo mal contra vocês. Vocês são bem-aventurados quando isso acontecer, porque fizeram com os profetas, fizeram com o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que nós esperamos, irmãos? Nós estudamos aqui hoje de manhã como que Deus operou no sacrifício de Cristo, e como os homens conspiraram, movidos por uma ira, contra aquele que era não só o rei dos judeus, o rei do universo, e o assassinaram com os requintes de crueldade. Viver para a glória de Deus, estar pronto para servir e amar, requer de nós vida de oração, requer de nós que nós venhamos estar prontos para, quando Deus abrir as portas, nós nos posicionarmos da maneira que Deus requer de nós. E devemos também entender que
aquele que está disposto a servir e amar vai receber do Senhor resposta às orações, vai receber os recursos da graça, mas também precisa estar firmado, porque será, de uma forma ou de outra, provado, através de vários sinais, ou então de várias formas, a provação, a luta, a resistência acontecerá. Que Deus nos ajude, irmãos, ao enfrentar dificuldade, a não desanimarmos, porque Neemias enfrentou dificuldade, mas o versículo 11 em diante vai nos mostrar que Neemias continuou firme no seu propósito. Continue firme, ser valente, marchar avante, resoluto, e cumpra o propósito do Senhor na sua vida. Esteja voltado para o Evangelho, para que você tenha sensibilidade de responder a Deus e ser uma resposta de Deus, para que você venha responder a Deus com quebrantamento, piedade, com desejo de fazer, e que você venha ser a resposta de Deus para amar, para servir e para ser instrumento nas mãos de Deus, para que Ele possa abençoar a sua volta, aonde você está, para que você faça, pregue o Evangelho. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar, porque nós tivemos alguém que esteve onde deveria estar, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Alguém trabalhou na sua missão e não negligenciou a sua missão. Esse texto nos aponta direto para isso, para um Cristo que trabalhou na cruz do Calvário para reconstruir a nossa amizade com Deus, para destruir os inimigos da sua alma, para aniquilar o pecado que te fazia escravo, para vencer a resistência da morte que você estava. Jesus cumpriu a sua missão, tal qual Neemias foi fiel e valente para cumprir a dele. Ele nos aponta diretamente para um Cristo ressurreto, que cumpriu a sua missão, viveu, morreu e ressuscitou, cumprindo a sua missão, para que a graça de Deus recaísse sobre a sua vida e você pudesse agora responder a Ele com a vida que glorifica a Deus. Senhor, te agradecemos por sua palavra. Existem características peculiares a cada tipo de texto apresentado. Nós sabemos que, pela graça do Senhor e pela ação do seu Espírito Santo, o que nos está apresentado hoje tem uma formatação objetiva de alcançar o coração daquele servo do Senhor que está orando, clamando, buscando resposta. Que a resposta seja: o Senhor é gracioso e fortalece a todos quantos se achegam ao seu trono. Que a resposta chega: confie no Senhor, entregue o caminho a Ele, espere nele, não desanime, continue firme no Senhor. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa visitar o seu povo com alento, com encorajamento, com bálsamo e com fortalecimento do Senhor através da sua palavra, na doçura do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém.